Bom, eu achei um artigo que fala sobre os primeiros registros da matemática na China e ele aborda também alguns livros importantes da época. A história da matemática na China tem seus registros cerca de 3.000 anos antes de Cristo, e uma coisa muito importante é que eles foram a primeira civilização a começar a utilizar o sistema decimal. Então eles utilizavam tabuleiros para facilitar o cálculo, tabuleiros de contagem, e esse é o ábaco. Na China, para se divertir e para passar o tempo, eles criaram muitos desafios e jogos baseados na matemática. Entre eles tem o Tangram, né, que é um desafio geométrico, onde você tem um quadrado dividido em vários triângulos, várias figuras geométricas como triângulos, quadrados, trapézios, retângulos. E o desafio é você transformar esse quadradão grande em outras figuras, tipo uma casa, uma ave, um chinês. E temos também os quadrados mágicos, que vem da lenda dos quadrados mágicos, né? Diz a lenda, que tinha um imperador chinês. Para eles, os chineses antigos, eles acreditavam que a tartaruga era um ser mágico. E um dia ele estava à toa, ele viu emergir uma tartaruga na água, e ele reparou nos cascos da tartaruga alguns símbolos que eram semelhantes aos símbolos numéricos, matemáticos. Eram 9 símbolos, formando um quadrado. Ele reparou que a soma dos números na horizontal e a soma dos números na vertical sempre davam um mesmo, que era o 15. A gente tem muito pouco sobre a matemática nos tempos anteriores à dinastia Han, devido à queima de livros e à perseguição de intelectuais e o sepultamento de muitos deles durante a dinastia Qin, que é uma dinastia anterior à dinastia Han. Sobreviveram poucos livros, e esses livros foram reescritos, alguns deles na dinastia Han. Entre eles temos o Clássico Aritmética dos Gnomon e os Caminhos do Céu Circular. Acredita-se que foi escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo, mas ele foi reescrito durante a dinastia Han. O livro é dedicado à observação e ao cálculo relativos à astronomia. Nele você vai encontrar também princípios de redução de fração, algumas demonstrações geométricas, e tem um texto explicando como faz o cálculo de uma raiz quadrada. Durante a dinastia Han tiveram também produções muito importantes de livros, entre eles o mais famoso, que é os 9 capítulos da arte matemática. Tem também um chinês chamado Xu Xi, onde se encontram as primeiras abordagens dos quadrados mágicos. Ele ensina como construir um quadrado mágico de forma que vai sempre dar certo. Você põe um quadrado, um número, e aí tem umas coisas lá, se você tiver curiosidade, dá um pause aí, e você vai ter sempre um quadrado mágico. Os 9 capítulos da arte matemática é um livro que contém 246 problemas, e são 9 capítulos. O capítulo 1 e 2 discute algoritmo para cálculo de áreas e figuras planas. O capítulo 3 fala sobre distribuição proporcional e impostos. O capítulo 4 já vem a raiz quadradas e cúbicas. O 5 fala sobre volumes e aproximações do π. O 8 fala sobre matrizes. E o 9 fala sobre triângulos. E ele aplica o Teorema de Pitágoras em muitos lugares. Tem a demonstração do Teorema de Pitágoras e de teoremas semelhantes. Bom, lá mais pra frente, pro século XII, mais ou menos, tem um chinês que chama Wang Hui. Ele apresentou a primeira versão do Triângulo de Pascal. Bom, o que a gente pode concluir então? A China foi um centro de conhecimento matemático na época. Ela foi a primeira a ter o sistema de numeração posicional de base 10, a conhecer os números negativos, a obter valores expressivos do número π, a desenvolver a geometria descritiva, e foi a China que apresentou a primeira versão do Triângulo de Pascal. Vários desses métodos acabaram sendo redescobertos pela Europa cerca de 1000 anos, 2000 anos depois. E é isso aí.